Bom, pessoal, salve a todas e a todos que estão assistindo essas aulas. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de Física Geral 1, tá? A parte da mecânica, tá bom? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas físicas, tá certo? Muito bem. Começar aqui com o pensamento do momento, né? Um pensamento que é um provérbio chinês que diz o seguinte: jamais se desespere diante das adversidades da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Tá bom? Então aí, nessa conjuntura, nessa quadra que a gente está enfrentando, né, de grandes desafios, de grandes adversidades com essa pandemia, né, vamos manter a calma, né, e vamos acreditar que essa tempestade vai passar, tá? E que a gente vai poder, né, quiçá, viver momentos melhores, tá? Muito bem. Bom, em relação às grandezas físicas, pessoal, as grandezas físicas, elas, na verdade, elas vão estar caracterizando, né, a natureza, né, as propriedades da natureza. Tá? Então, a grandeza física, elas podem ser grandezas escalares, então vamos estudar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e as grandezas vetoriais. Tá? Mas agora nós vamos falar um pouco das grandezas que são as propriedades da natureza. Tá? E aí, as três principais grandezas físicas, que são o tempo, tá? Esse tempo que a gente vive tentando matar, mas que no fim acaba nos matando, né? Tempo que é humano velho, falta um tanto ainda eu sei para você correr macio, como Zune, um novo sedã, como diz a música do Pato Fu. Então o tempo, né? Essa grandeza física que não tem remédio, mas que cura todas as coisas, né? A primeira grandeza física aí. O comprimento, né? Que aí já está relacionado com as dimensões, tá? Né? E a massa, que mede a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, essas três grandezas físicas, elas são o quê? Elas são a base das demais grandezas físicas. E a partir delas é que são derivadas as outras grandezas físicas, né? Que vão medir aí, por exemplo, a força, a velocidade, que também é uma grandeza física, é, e outras, né, mais as grandezas físicas elétricas, as grandezas físicas térmicas, né, vão estar sendo derivadas também dessas grandezas físicas básicas, que são o tempo, comprimento e massa. Falando um pouquinho do tempo, né, o tempo ele é medido por um relógio, né, e o relógio ele é caracterizado por um movimento periódico, tá? Nós temos a noção do tempo por meio do Sol, né? Que nasce e se põe, né? Então a gente tem aí um intervalo de um dia, né, que está relacionado com o Sol, a presença e a ausência de Sol. Quando você tem uma sucessão de estações, verão, outono, inverno, primavera, você tem aí um ano, né? E você tem aí também uma referência nos movimentos celestes, de outros corpos celestes, né? Então o homem na antiguidade ele se baseava muito para medir as estações através dos movimentos dos astros, né? O Galileu, né, nos seus estudos, né, esse grande gênio da humanidade, ele para medir o seu tempo lá, nos seus estudos lá de cinemática, ele usava como relógio a pulsação, né? O seu pulso como relógio, né? Lembrando que na época de Galileu não existia cronômetros, haviam ampulhetas, haviam relógios de água, mas esses causavam imprecisões. Então, a pulsação, né, ela era um movimento periódico que, se a pessoa não alterasse o seu estado, né, ela poderia ser um movimento regular, né, periódico. Né? A gente tem aí que hoje em dia, né, em termos de medição mais moderna, né, a gente usa a luz emitida por átomos para medir o tempo, né, que também é essa frequência, né, dessa luz, tá certo? E os padrões atuais de tempo, eles se baseiam no decaimento radioativo, né, de elementos radioativos como o césio. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte, né, é que o tempo ele é irreversível, né? Uma maioria dos processos naturais, tá certo? E você nasce e você morre. E o tempo, né, embora seja uma grandeza escalar, ele parece que ele tem um sentido, né? O tempo sempre anda para frente, né? Não tem como você voltar no tempo, a não ser
em ficções científicas, como Back to the Future, né? Tá certo? E esse tempo, né, ele vai aí contribuir para o aumento da desordem do universo, né, que é uma outra grandeza física, que em Física Geral 2 vocês vão estudar, que é o conceito de entropia. Tá? Então aqui um pouquinho do que é o tempo, né, uma análise um pouco poética, ontológica e filosófica, né, do que seria essa grandeza física. Tá bom? Em termos de padrões do tempo, né, o homem foi construindo essa ideia, né, e até 1956, um segundo ele representava o quê? 1,86.400 avos do dia solar médio, né? Ou seja, seria 1 dividido por 24 horas tem 86.400 segundos, né? Então você teria essa fração, né? Essa fração de 1,86.400 avos, né? E você tem, a partir de 1956, né, você tinha então esse padrão baseado ainda na questão do ano solar, mas em 67, com a 13ª Conferência Geral sobre Pesos e Medidas, se definiu um segundo como sendo 9.192.631.770 períodos da radiação de transição atômica do Césio 133. Tá? Então você teve aí já um padrão atômico para medir o tempo. Tá? E aí, em 1999, se estabeleceu, se fechou no padrão atual do tempo, né, baseado no relógio atômico. Relógio atômico esse, né, que aqui está um pouco mais explicado, mais bem explicado, né? Os átomos de Césio, né, eles têm uma transição nessa frequência de 9.192.631.770 ciclos por segundo. Muito interessante, né, isso, né? A química, como é importante na definição desse padrão de tempo, né? E aí você tem aqui aquela transição, né? Quando os átomos absorvem energia, né, na cavidade de micro-ondas, eles vão ficar ressonando, né? E você tem justamente para essa frequência dos átomos de Césio um padrão interessante e bom para se medir o tempo, tá bom? Então, como a gente falou, isso foi definido em 1967, tá? E aqui é um esqueminha que existe, né, do relógio atômico, né, que é o padrão usado internacionalmente, tá bom? O GPS é uma aplicação, né, do tempo e desses padrões, né, porque você tem aí o relógio atômico lá nos satélites, e quando você tem 4 satélites alinhados, você consegue o quê? Você consegue cobrir um determinado ponto da Terra com uma precisão muito grande, enorme até. Né? Então a gente vê o quê? Que esse conceito, né, de tempo preciso ele é importante, por exemplo, nessa definição. E aí hoje em dia, né, a gente tem esses apps, né, esses aplicativos aí de entrega e aplicativos que você pode rastrear, por exemplo, se seu pedido de comida ou algum pedido que você tem está chegando na sua casa, né, e quanto tempo até chegar, né, na sua casa. Isso é muito interessante, é uma aplicação, né, desse conceito do tempo padrão, tá bom? Aqui esse quadro aqui é um quadro bastante interessante, né, pessoal? Que é o seguinte, aqui ele tem o quê? Alguns tempos característicos, né? Desde o menor tempo concebível na física atual, né, que é o chamado de tempo de Planck, que é 10 elevado a menos 43, até a idade do universo, que é 10 elevado a 18. Né? Então aqui, né, alguns tempos característicos, né, e você vê aqui, por exemplo, né, o período de uma batida cardíaca, né, que é em termos de 1 segundo, né, um pouquinho menos que 1 segundo, né, a duração de um dia, 10 à quinta, né, segundos, a duração da vida humana, né, que é da ordem aí de 1 bilhão de segundos, né, desde quando surgiu a escrita, a idade da Terra. Então aqui só para a gente, em termos de curiosidade, a gente ter uma noção do que são esses tempos característicos. Tá certo? Então isso aqui não é só para introduzir a questão do tempo, a gente falando, né, geral o que é o tempo vai nos acompanhar nessa caminhada da Física Geral 1 e a gente se vê na próxima aula. Valeu!